Senhor, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Deixa Deus te usar. Paz do Senhor, irmãos. A paz do Senhor, irmãos. Os irmãos podem abrir as vossas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, sendo o capítulo 2. Eu vou tentar não deixar cair a caneta. Todas as vezes que eu vou ministrar, cai a caneta aqui. Tu és maravilhoso, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Consegui não deixar a caneta cair. Quantos irmãos acham? Quero agradecer a Deus mais uma vez por essa oportunidade em bendizê-lo e adorar. Sou grato a Deus porque muitos queriam estar em nossos lugares aqui hoje, mas não podem. Sou grato a Deus pela vida do pastor Leandro, pastora Eve, que Deus continue vos abençoando, em nome de Jesus, aos dirigentes dessa campanha, presbítero Rodrigo, presbítero Ismael, evangelista Alexandre e a todos os irmãos. Amém? Atos dos Apóstolos, capítulo 2, sendo o versículo 14. Amém? Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a sua voz e disse-lhes: varões judeus, e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo a 3ª hora do dia, mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos mancebos terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu Espírito derramarei sobre os meus servos, minhas servas, naqueles dias, e profetizarão. E farei aparecer prodígios em cima no céu, e sinais embaixo na terra: sangue, fogo e vapor de fumo. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Os irmãos podem tomar assento. Irmãos, estamos diante de um livro escrito pelo evangelista Lucas. Sendo o evangelista Lucas também conhecido como o médico amado, um grande historiador bíblico, aonde Atos dos Apóstolos, nós sabemos que é aonde o Espírito Santo
a promessa do Senhor Deus, que é profetizada pelo profeta Joel, que vem dizendo: e nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que derramarei sobre toda a carne o meu Espírito. Estamos vendo aqui que desde o Antigo Testamento, Deus vem falando acerca da promessa do Espírito Santo. E nós vemos também que Jesus, em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, ele vem falando com os seus discípulos no Monte das Oliveiras, antes dele ser assunto aos céus, onde ele diz: ficai-vos em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de virtude, serás revestido de poder. Nós vemos aqui que há uma promessa. Nessa promessa, onde o Pai, o Filho e o Espírito Santo atuam junto desde o começo. E é nessa promessa, a respeito do Pai, a respeito do Filho e a respeito do Espírito Santo, que eu quero ministrar essa palavra junto com os irmãos. Irmãos, Gênesis capítulo 1, versículo 1, a Bíblia vem dizendo: e criou Deus os céus, a terra, e criou Deus os céus e a terra, e havia trevas sobre a face do abismo, mas sobre a face das águas pairava o Espírito de Deus, e o Espírito se movia sobre a face das águas. Nós vemos o Pai trabalhando, e o Filho também está em movimento. Gênesis capítulo 1, versículo 26. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine o homem, o Pai e o Filho, trabalhando juntos no princípio. Nós vemos aqui que não são três deuses, é um Deus na mesma essência. Nós vemos aqui que o Senhor, antes dele formar o homem, antes de haver o haja, o Espírito Santo já pairava sobre as águas. Antes mesmo do homem ser formado, o Espírito Santo já guardava a terra. Antes mesmo de Deus formar o homem, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, o Espírito Santo já guardava a terra. Entendendo isso, nós vemos agora em Gênesis capítulo 2, versículo 7, aonde a palavra do Senhor vem dizendo: e formou Deus o homem do pó da terra, e soprou sobre as narinas dele o fôlego de vida, o transformando em alma vivente. O homem, antes de ser formado, o Pai já trabalhava. O homem, antes de ser formado, o Filho já trabalhava. O homem, antes de ser formado, o Espírito já trabalhava. O Adão, antes de ser formado, o Pai já trabalhava. O Adão, antes de ser formado, o Filho já trabalhava. O Anderson, antes de ser formado, o Pai já trabalhava. A De Paris, antes de ser formada, o Pai, o Filho e o Espírito Santo já trabalhavam. Nós vemos o Senhor atuando em comunhão, os três. A Trindade.
não 3 deuses, mas 3 tripessoalidade na essência do Pai Todo-Poderoso. Nós vemos que o Senhor, desde o princípio, está atuando. Nós vemos que Jesus, desde o princípio, está atuando. Nós vemos que o Espírito, desde o princípio, está atuando. Nós sabemos que o homem peca. Nós sabemos que o homem falha. Mas do mesmo jeito que Deus descia para falar com Adão, com Eva, mesmo quando Deus sabe, percebe que pecaram, o Senhor sempre de alguma forma tenta se comunicar com o homem, tenta fazer o homem se arrepender do seu pecado e continuar com a mesma essência que lhe foi soprado nas narinas, o fôlego de vida. O tempo vai passando, os irmãos são bons de Bíblias aqui que eu sei. E eu quero falar a respeito de 2 homens. Primeiro homem, Moisés. A Bíblia diz que estava Moisés, em Êxodo capítulo 3, apacentando as ovelhas do seu sogro Jetro. E Moisés agora pega as ovelhas do seu sogro Jetro e vai para de trás do Monte Horebe. Chegando de trás do Monte Horebe, a Bíblia diz que Moisés tem uma visão. Moisés, tendo essa visão, Moisés fita os olhos em uma sarça. E a Bíblia vem dizendo que essa sarça ardia, mas o fogo não consumia. A sarça ardia, mas o fogo não consumia. A Bíblia diz que Moisés agora vira para o lado, dá para se entender que vai para o lado da sarça. Uma voz brada de dentro da sarça: Moisés, Moisés, tire a sandália dos seus pés, porque este lugar aqui é santo. Moisés, tire a sandália dos seus pés, porque este lugar aqui é santo. A Bíblia diz que Moisés agora esconde o rosto, e quando Moisés esconde o rosto, era a mesma coisa de Deus estar falando: Moisés, eu sei da onde você veio, eu sei que você matou um egípcio, mas eu te chamei. Moisés, eu sei da onde você saiu, mas eu te chamei. Moisés, com os olhos tampados, agora ele pega e fica aguardando aquilo que a voz que fala com ele bradava, e a voz do Senhor continua bradando. Moisés, eu sou Deus do teu pai Abraão. Moisés, eu sou Deus de Isaac, e eu também sou Deus de Jacó. Moisés, tenho ouvido a aflição do meu povo no Egito. Moisés, tenho ouvido o choro do meu povo no Egito. Moisés, eu te chamei, eu te escolhi, mesmo com defeito, mesmo errando. A partir de agora que você reconhece o teu erro, eu vou te capacitar. Moisés diz para o Senhor: eu não vou, eu não sei falar. Você vai, Moisés, eu sou contigo, eu te escolhi. Não, Senhor, eu não vou. Como eu vou? Nem me conhece. Diz para eles que o eu sou, o que sou, mandou eu vim até vocês.
eu sou o que sou, mandou eu vim até vocês. Deus dá o cajado para Moisés. Vai, Moisés, para o Egito. Moisés vai para o Egito. O povo, aproximadamente 400 anos, em dura servidão. Moisés começa a falar a respeito do que o Senhor tinha falado com ele. Porém, tudo era para glorificar o nome do Senhor. Deus envia uma praga. O faraó não liberta o povo. Deus envia a segunda praga. O faraó não liberta o povo. Deus envia a terceira praga. O faraó não liberta o povo. E assim sucessivamente. E quando o Senhor colocou esse texto no meu coração, a respeito do grande vírus que está aí, grande não, porque grande é Deus, e tem um poder sobre todas as coisas. O Senhor ministrou algo no meu coração, até falei com o presbítero Ismael. Deus, na última praga, chama Moisés. Moisés, escuta essas palavras. Chama o povo, Moisés. Pega um cordeiro, Moisés. Pede para o povo sacrificar um cordeiro, Moisés. Moisés chama o povo. Fala para o povo sacrificar o cordeiro. Moisés, depois de ter sacrificado o cordeiro, Moisés, sabe o que você faz com o sangue do cordeiro, Moisés? Começa a passar nos umbrais da porta, Moisés. Porque à meia-noite, Moisés, o meu anjo da morte passará sobre o Egito. Não ficará nenhum primogênito. Mas sabe os meus, Moisés, os meus escolhidos, Moisés, aonde tiver o sangue do cordeiro, aleluia, aonde tiver o sangue do cordeiro, nos umbrais, Moisés, o meu anjo vai passar, Moisés, mas ele não irá tocar, Moisés, em nenhum fio de cabelo dos meus escolhidos, Moisés, porque sou eu Deus que chamo, Moisés, sou eu Deus que capacito, Moisés, e sou eu que guardo o meu povo, independente da onde esteja. Não sei se você está entendendo. Jesus Cristo, lá na cruz do Calvário, ele se entregou como cordeiro mudo. Levou sobre si as nossas transgressões, as nossas enfermidades. Pela sua graça, o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado, de toda enfermidade. Há poder do sangue de Jesus. O que você está pregando, Anderson? Super crente? Não, exercendo a tua fé. Anderson, estamos imunes de não sermos contagiados? Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que há poder no sangue de Jesus.
E se o sangue de Jesus está sobre nossa vida, sobre nossa casa, não vai nos alcançar em nome de Jesus. E caso nos alcance, o Senhor está falando conosco. O Senhor ainda é Jeová Rafá, o Deus que cura, o Deus que cura, o Deus que cura, o Deus que cura. Então glorifica Ele, porque Ele está aqui nessa noite. Ele cura. Ele cura. Ele cura. A Bíblia continua dizendo que Moisés agora liberta o povo pelos braços, pela mão forte do Senhor. O povo sai do Egito, vai pelo caminho mais difícil, passa pelo deserto. O vento ocidental que o Senhor soprou abre mar. Na história da Bíblia, nunca vi o povo receber tanta provisão como o povo hebreu no deserto. Então, se porventura tem alguém no deserto aqui, se prepare que a provisão de Deus está chegando para a tua casa nessa noite. Deus manda maná. Deus manda carne. O tempo passa. Está Moisés agora lá no monte, recebendo a tábua dos mandamentos. A Bíblia diz que embaixo está Arão com o povo. Arão cria o bezerro de ouro. Moisés desce. Depara com aquela adoração, porque nós sabemos que adorarás a um único Deus. E agora o povo está adorando o bezerro de ouro. Moisés pega os filhos de Levi e comete uma das maiores chacinas do Antigo Testamento. Aproximadamente 3.000 pessoas morrem à espada, porque adorou a um outro Deus. O Deus estava irado com o povo, porque o povo estava adorando outro Deus. Deus agora não quer mais andar com o povo. No deserto tinha a nuvem de dia, a coluna de fogo à noite. Depois disso, Deus fala a Moisés: eu não irei mais contigo. Mas Moisés fala para o Senhor: Moisés, eu não quero anjo. Moisés fala para Deus: Deus, eu não quero anjo. Eu quero que a tua presença vá comigo. Deus,
eu não quero anjo, eu quero que a tua presença vá comigo. A Bíblia diz que Moisés falando com Deus ali, e o Senhor tinha Moisés como um amigo. De tanto Moisés falar, Deus fala: amém, Moisés, a minha presença vai contigo. Vou adiantando um pouquinho. E Moisés agora, ele se empolga um pouco, porque quando Deus chama ele até escondia o seu rosto. Agora Deus aqui envia a presença com Moisés, mas Moisés fala: Deus, agora eu não quero apenas que o Senhor vai comigo, que a tua presença vai conosco. Eu quero que o Senhor mostre a tua glória. Deus, mostra a tua glória. Moisés, eu não posso mostrar a minha glória. Deus, mostra-me a tua glória. Mas Moisés, nenhum homem pode ver a minha glória, nenhum homem pode me ver. Deus, mostra-me a tua glória. Não, Moisés, eu não posso mostrar a minha glória. Deus, rogo-te. Deus começa a suplicar. Moisés começa a suplicar. Obrigado, pastor. Rogo-te, mostra-me a tua glória. Não sei se os irmãos estão percebendo, é uma crescente quando Deus nos chama. Quando o Senhor nos chama, nós não o conhecemos, mas a partir do momento que nós vamos caminhando com Ele, nós queremos a presença dEle. A partir do momento que nós continuamos caminhando com Ele, nós queremos ver a glória dEle. Nós queremos ver a face do nosso amado. E foi assim com Moisés. Moisés diz: rogo-te para que mostre a tua glória. Deus, tá bom, Moisés. Vai lá na fenda da penha. Eu vou passar, Moisés. E quando eu estiver passando, Moisés, eu tamparei a tua face. E quando eu passar, você verá a minha costa. Por que, Moisés? Se eu me mostrar para você, tu morrerás. Mas só pela intenção de você buscar a minha face, querer me conhecer, eu mostrarei as minhas costas. E a Bíblia diz que o Senhor passa, Moisés vê as costas do Senhor. Aprendemos aqui terça-feira, né, que segundo algum estudioso foi o calcanhar, né, de Deus que passou a sombra, né? Mas de alguma forma Moisés vê ali as costas do Senhor. O tempo passa, a presença do Senhor vai com Moisés. Moisés consegue ver mais algo de Deus. Tem algo agora aqui que eu preciso chamar a atenção para nós. A Bíblia diz que o povo agora depois de ter visto tudo que Deus fez através da vida de Moisés,
povo agora contendendo com Moisés. Está o povo agora querendo que Moisés faça algo para eles, na hora deles, no momento deles. E a Bíblia diz que Moisés agora fala com Deus. Deus responde a Moisés a seguinte frase: Moisés, o povo quer água? Sim, Deus, quer água. Moisés, faz o seguinte, fala com aquela rocha ali, que daquela rocha vai jorrar água. Moisés pega, chama os anciões, vai ali. Moisés, pastor, já estava meio nervoso com o povo. Moisés já não estava aguentando mais a reclamação do povo. Moisés já não estava mais, de alguma forma, aguentando a murmuração do povo. E Moisés, em vez de falar com a rocha, Moisés fere a rocha 2 vezes. Por isso eu digo algo para o Senhor, pastor. Continua no propósito que Deus falou contigo. Não liga para a murmuração, não liga para a reclamação, porque a Bíblia nos ensina que nós temos que ouvir a voz de Deus. E o Senhor é o anjo da igreja. Aquilo que o Senhor falou continua no propósito. Continua no propósito. Porque sabe, irmãos, às vezes nós lemos a palavra do Senhor e nós não meditamos na palavra. Se nós recorrermos à Bíblia, nós vemos que Moisés não entrou na terra prometida por causa do povo. Moisés desobedeceu a Deus por causa do povo. Mas graças a Deus que aqui na Deparis há um povo que está lado a lado com o seu pastor, que está lado a lado nos seus projetos, que segue a sua visão, que ama a palavra, que vem glorificar a Deus mesmo em meio às crises, que não dá ouvido para o mundo, mas sim para o que Deus fala através da vida do teu pastor. Você pode dar um glória a Deus por essa palavra? Irmãos, eu já vou encerrar, minha hora já está indo. E outro homem que eu quero falar rapidinho aqui é Davi. Davi, homem segundo o coração de Deus. Davi foi ungido a rei. Davi foi escolhido no meio dos seus irmãos. Davi matou o urso. Davi matou leão. Davi matou gigante. Davi crescia e adorava o nome do Senhor, expulsando o demônio no templo. Davi fez toda uma trajetória escondido, olhando as ovelhas de seu pai. Davi agora está no palácio. Davi agora, ele é rei. E a Bíblia vem dizendo que Davi, uma certa tarde, estava andando pela área do seu palácio, e de repente Davi avista Betsaida. Davi, avistando Betsaida, ele diz para os seus servos: quem é aquela? E os seus servos falam: é a Betsaida, a mulher de Urias, o heteu. Davi pega, manda chamar ela. Davi entra em Betsaida, comete o adultério.
homem segundo o coração de Deus. Moisés, amigo de Deus. Moisés, homicida, mas contemplou a glória do Senhor. Agora nós vemos Davi aqui, homem segundo o coração de Deus, comete um adultério. Davi manda Betsaida para a tua casa. Betseba. Ela vai. Chega a notícia, está grávida. Davi agora tenta esconder. Ei, chama Urias, que está lá no campo na batalha. Traz ele para cá. Vou tentar de alguma forma esconder o que aconteceu. Porém Urias era servo. Davi fala com Urias, manda Urias ir para casa, porém Urias não vai. Nas minhas palavras, Urias diz para Davi: mais vale eu ficar aqui, na casa real, aguardando para voltar para a guerra, do que eu ir deitar com a minha esposa. Era uma forma de Deus não deixar que Davi encobria o teu pecado. Agora Davi pega, escreve uma carta, manda o próprio Urias entregar. Urias vai, entrega para Joabe. Joabe pega agora, lê a carta, e a carta estava escrita: coloca o soldado Urias aonde a batalha é mais travada, aonde o povo mais bate com a espada, atira a flecha. Urias é colocado ali e Davi é morto. Homem segundo o coração de Deus. Mas a Bíblia é tão linda, a palavra do Senhor, porque nada que está em oculto fica escondido. Deus agora manda um profeta. O profeta chega, fala com Davi, uma história, os irmãos conhecem. Davi agora se revolta, fala: justo é esse homem de morte. Vou quadriplicar as ovelhas desse homem. O profeta pega e fala assim apenas: esse homem é você. Este homem é você. Davi automaticamente: pequei contra o Senhor. Reconheceu o seu erro. A graça do Senhor se manifesta. Seu pecado foi transladado. Foi transpassado o teu pecado. Seu pecado sendo transpassado. Mas só que a justiça do Senhor continua. Essa criança morre. A espada não se aparta da casa de Davi. Mas só que no Salmo 51, Salmo 51, 10, Davi diz a seguinte frase: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença, não retires de mim o teu espírito. Olha o que nós estamos vendo aqui: a atuação do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo.
Davi não queria perder a presença de Deus, não queria perder o Espírito de Deus. Moisés queria que a presença, que a glória fosse com ele. O tempo vai passando, da raiz de Davi nasce um, gerado pelo Espírito Santo, Jesus Cristo. O tempo passa, Jesus Cristo cresce, começa a caminhar, faz milagres, faz maravilha. Jesus agora começa a chamar a atenção daqueles que eram doutorados, daqueles que eram juízes da lei e não aceitavam a pregação de Jesus, porque Jesus Cristo estava 100% homem na terra, 100% Deus, e também o Espírito de Deus estava sobre ele. Agora Jesus Cristo está caminhando para a Via Sacra, para o Monte das Oliveiras. Jesus ora, vem os soldados, levam Jesus, Jesus é julgado, Jesus é crucificado. Jesus entrega teu espírito. João capítulo 14 vem dizendo: não se turbe os vossos corações, credes em Deus e credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito: eis que eu vou para o Pai preparar o caminho. Mas eu enviarei o outro, na mesma essência, o Consolador. O Consolador. Depois que Jesus entrega seu Espírito na cruz do Calvário, eu vou correr, senão o pastor vai me disciplinar. Depois que Jesus entrega seu Espírito na cruz do Calvário, Jesus agora faz todo aquele processo, toma a chave da morte, do inferno, ressuscita ao terceiro dia, volta, vai buscar os seus discípulos que estavam afastados. Jesus agora no Monte das Oliveiras, em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, Jesus vem falando para os discípulos durante 40 dias acerca do reino. Durante 40 dias acerca do reino vindouro. E Jesus, antes de ser assunto aos céus, ele diz: e recebereis a virtude do Espírito Santo, e recebereis o poder de Deus, para que sejais testemunhas, não só em Jerusalém, não só na Judéia, mas também até os confins da terra. Ou seja, Deus Pai, Deus Filho e o Espírito Santo sempre estão juntos. Jesus agora é assunto aos céus. Os discípulos voltam para o tabernáculo em Jerusalém. Fica a cerca de 10 dias orando em súplica, adorando a Deus. Se você quer receber a promessa, a visitação do Deus Pai, do Deus Filho e do Espírito Santo, continua em adoração, continua em súplica, continua junto no tabernáculo orando, continua adorando em comunhão com os seus irmãos, porque a promessa do Pai vem, o Espírito Santo vem, a promessa do Pai vem, o Espírito Santo vem. Os irmãos podem se colocar de pé, eu já estou encerrando. Anderson, mas por que você fez todo esse arrodeio para chegar aqui? É porque sem o Espírito Santo nós não vamos conseguir. Os discípulos são cheios agora do Espírito Santo. A promessa se cumpre de Deus. A promessa que Jesus Cristo fala no Evangelho
se cumpre em Atos dos Apóstolos. Se cumpre em Atos dos Apóstolos. Irmãos, eu chamo a atenção nossa essa noite. Talvez nós queríamos uma pregação de pular, de rodar, de sapatear. Eu não sou contra isso. Eu gosto. Isso é movimento. E o movimento vem com a palavra do Senhor. Que a Bíblia diz que o Espírito estava em movimento sobre a face das águas. Mas eu quero chamar a nossa atenção nessa noite para algo maior que está acontecendo. Os discípulos são cheios aqui para ser testemunha. O mesmo discípulo aqui que negou Jesus Cristo por 3 vezes é o que se levanta com os 11. E agora ele começa a falar acerca do Espírito Santo, acerca da promessa de Cristo. E tem algo que ele continua dizendo, é que eu quero aplicar e finalizo. E farei aparecer prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra: sangue, fogo, vapor de fumo. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia. Amados irmãos, o glorioso dia do Senhor está próximo. O dia do Senhor está próximo. Não há mais tempo de brigarmos. Não há mais tempo de discutirmos. É tempo da igreja, que está cheia do Espírito Santo, começar a se ajuntar como a igreja primitiva, porque o grande dia está próximo. A Bíblia vem dizendo, Apocalipse 3:11: eis que venho sem demora, guarda o que tens, para não perder a coroa da vida eterna. O que você tem nessa noite não é carro. O que você tem nessa noite não é casa. O que você tem nessa noite não é trabalho. O que nós temos nessa noite é a presença de Deus Pai, é a presença de Deus Filho, é a presença do Deus Espírito Santo. Ei, igreja, desperta se estamos dormindo. Os sinais estão aparecendo no céu, os sinais estão aparecendo na terra, mas o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo brada nessa casa dizendo: eu estou voltando, eu estou voltando, estou procurando a igreja que se volte para mim em constante oração, porque os dias são maus. Ele vem aí. Ele vem aí. Eu não sei se a mensagem da cruz ainda traz arrependimento, se a mensagem da cruz ainda te constrange, mas há poder no sangue de Jesus, e Ele está voltando. A tua graça nos alcança. Jesus Cristo está voltando. Breve a trombeta soará. Não percamos tempos mais na presença do Senhor. Se você veio levantar sua mão e glorificar, levanta e glorifica. Se você veio se encher da presença do Senhor, seja cheio. Se você veio glorificar, glorifica a Ele. Se você veio adorar, adore a Ele.
Porque nós precisamos ser testemunha de Cristo. Nós precisamos ser testemunha de Cristo. Nós precisamos ser testemunha de Cristo nessa geração. Você que ainda não recebeu o Espírito Santo, que o Espírito Santo te alcance por esses dias e que você seja testemunha de Cristo. E assim agradeço a minha oportunidade.